Pode Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio, um Pode Manejo, um novo podcast para analistas do comportamento, psicólogos, psiquiatras. Eu, Lucas Romano, psiquiatra, analista do comportamento, nas portas de completar 10 anos de formação em psiquiatria e análise do comportamento, e minha mestre também em psicologia, mas mestre que me introduziu no mundo da análise do comportamento. Estamos aqui hoje para um grande inicial episódio. Seja bem-vinda, Marília. Oi, Lucas, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Marília Zampieri, psicóloga, analista do comportamento, psicoterapeuta, e espero que nesse processo seja todo ele muito interessante para todos nós, com a nossa atividade e com a nossa grande atividade para 2024. Perfeito. Um Pode Manejo, o nome já traz isso. Vamos discutir, a partir da análise do comportamento, temas muito relevantes da prática cotidiana. Hoje quem está aqui com a gente, Pedro Faleiros. Pedro é alguém que, quando eu vou encaminhar, e esse vai ser o currículo dele, não vou me preocupar em dar o látis dele. O Pedro é quem eu indico assim, poderia ficar horas conversando com ele. Pedro é culto, o Pedro é agradável, o Pedro é tecnicamente muito técnico em sentar, em acolher, em ajudar pessoas que são muito, muito produtivas. Cuido com ele de vários pacientes com perfil ansiosos, e é isso que a gente faz ao longo dos últimos anos muito bem. Pedro, seja bem-vindo nesse episódio que a gente vai tratar de autoconfiança, responsabilidade e autoestima. Bom, obrigado, quero agradecer, é uma honra poder estar aqui no Pode Manejo, o primeiro dessa série, que com certeza, né, vai durar muito tempo, e acho que é uma contribuição importante para a área, né, para a análise do comportamento. Quero agradecer ao Lucas pelo convite, a Marília também, né, fico muito, muito honrado mesmo, e poder ter essa oportunidade, né, de debater com vocês, da gente ter um bom papo, né, sobre temas relevantes na análise do comportamento. Então, obrigado. Para contextualizar, Pedro, eu já tinha conversado em separado, a Marília aí também participou do nascimento, mas só para todo mundo chegar na mesma estação que a gente, quando o Hélio Guilherme me fez o convite, eu ainda estava terminando a especialização no ITCR, eu tinha certeza que a minha prática ia ser pautado em discussão de casos, né? Eu sou formado na USP em Ribeirão Preto. Então, eu em 30 de outubro de 2014 comecei a atender no ITCR e Ana Paula Denipotti foi a primeira que me encaminhou, eu discuti o caso, e isso vem diuturnamente sendo feito, discussões de casos, em acesso, não só dos pacientes que eu acompanho, dos clientes que eu acompanho, mas de outros casos que eu posso. Então, essa é uma condição base para mim, poder compartilhar o que eu sei de farmacologia, de psicopatologia, diagnóstico, psiquiatria. Sou muito bem formado em análise do comportamento, devo isso às provas que eu fazia com a Tati Lance, eu não me lembro quem mais coordenava, mas era a Ana Paula Denipotti também. O curso de conceitos ali, e a Marília que eu fazia discussão, meu cachorro tem 10 anos, o gigante está ali no meu colo, ficava nas supervisões à distância. E então esses valores que eu fui tendo vem sendo feito desde então, essas discussões vêm sendo feitas, só que isso tomou uma dimensão enorme. Então, semanas que eu discuto muitos casos, eu tive certeza, depois de uma situação pessoal, em algum episódio eu posso contar isso, que eu queria expandir, fazer uma prática de supervisão, só que com terapeutas mais experientes, que é isso que a gente faz com esses terapeutas, fazer isso para mais gente ao mesmo tempo, que pudesse enriquecer
um espaço para mais gente ao mesmo tempo, em discussão, com pessoas com quem eu convivo, Lília Medeiros, Valéria Pérez, Diná, e aí eu não vou correr o risco de deixar pessoas de fora, mas fazer isso com pessoas que me falavam, mas eu vou aprender, eu vou ouvir, eu vou saber de medicação, eu vou saber de diagnóstico, onde? Em que espaço? Uma especialização longa, longuíssima, que fica difícil? E foi daí que eu imaginei fazendo isso efetivamente numa discussão com mais gente. Fiz o convite para Marília, a gente ampliou, a gente esculpiu, reesculpiu, e aqui estamos. Um pod manejo. Esse é o episódio que começa agora. Autoestima, autoconfiança e responsabilidade. Muito bem. Pedro começa, né, Marília? Pedro começa. Conta pra gente aí, o que você pode contar pra gente? Começa destrinchando um pouco isso pra gente. Tá, vamos lá. Bom, acho que se a gente vai tratar dos temas, né, a autoconfiança, autoestima e responsabilidade, então acho que a primeira coisa é, sob o ponto de vista da análise do comportamento, então a gente já vai trazer uma ideia não tão comum daquilo que se vê no dia a dia, né? Daquilo que o senso comum, ou até outras áreas do conhecimento e outras teorias dizem que é como se isso já fosse algo do indivíduo, é como se isso pertencesse ao indivíduo, como se ele às vezes já nascesse, né? Então uma pessoa que se coloca muito autoconfiante, então ele nasceu para ser isso, ele nasceu para ser aquilo, né? Ou uma pessoa né, com uma autoestima muito elevada, nossa, né? Como ele sempre, né, foi assim, uma pessoa em que todo mundo gosta, todo mundo ele é agradável, ele é alguém que se sente bem, ele é alguém que atrai pessoas, então como se isso fosse já algo pertencente ao indivíduo. Então acho que a primeira coisa, né, se a gente for pautar na análise do comportamento, é o fato de que nós estamos falando sempre da interação organismo-ambiente, que é a definição, né, básica de comportamento. Se nós estamos falando da interação organismo e ambiente, então, se a gente vai analisar o comportamento emitido pelo organismo, a gente tem que analisar o ambiente. Acho que essa é, né, a nossa principal ferramenta, né, para a gente analisar essa interação. Se a gente vai falar desses três temas, autoestima, autoconfiança e responsabilidade, esse ambiente, basicamente nós vamos falar de um ambiente social. Então, uma boa parte, né, o Skinner falava isso. Bom, se o organismo, né, o comportamento e a interação entre organismo e ambiente, uma boa parte do nosso comportamento, né, do ambiente, uma boa parte do ambiente é social. Né? Talvez alguns defendem que quase sempre social. Né? Essa é uma questão importante. Então, fundamentalmente, nós temos que trazer o quê para falar, né, desses três temas? Que a construção, né, da autoestima, autoconfiança e responsabilidade vem do ambiente social. Né? Então, vem dos outros. Então, isso é construído, isso é aprendido, isso é algo que é desenvolvido. Né? Desenvolvido como? O que nós vamos chamar de uma comunidade verbal. Né? Comunidade verbal, né, de fato, são as pessoas que estão ao meu redor, a minha sociedade, a minha cultura, e elas vão sinalizando, né, como eu sou, o que eu faço, né, se está certo, se está errado, se eu sou uma pessoa que importa o outro, se eu sou uma pessoa considerada que faz coisas boas, né? Então, quem vai me dizendo isso é a minha comunidade. Quem vai sinalizando e me dizendo é a comunidade. E claro que na relação que envolve comportamento, nós estamos pautados no modelo de seleção pelas consequências. Então, né, o que vai selecionar, né, de fato, a forma como a pessoa se vê ou como ela se autoconhece é como os outros vão consequenciar os seus próprios comportamentos. Né? Tem uma frase do Skinner, que é uma das minhas preferidas, sobre behaviorismo. Ele diz o seguinte, ele fala, o autoconhecimento é de origem social. Somente quando as outras pessoas interessam sobre o que passa sobre a minha pele, é que eu também vou interessar, que eu também vou me conhecer. Então, isso quer dizer o quê? Para eu poder me conhecer, então eu preciso do outro. Para eu poder me identificar, então eu preciso do outro. Então, a depender de como as pessoas ao meu redor,
né, vão lidar comigo, né, aí sim vai ser como eu vou me autoconhecer, ou seja, né, como eu vou me identificar dessa forma, qual vai ser minha autoestima, como vai ser minha autoconfiança, e a forma como eu vou agir de maneira responsável depende muito, né, de como foi a minha história de contingência, de reforçamento, principalmente pautado, né, no contexto social. Pedro, devo ter ainda guardado, tinha um calendário do ITCR que vinham frases marcantes. Isso. Tem uma se eu ainda não mudou, se a gente ainda não conseguiu melhorar o cliente, é porque a gente não variou o suficiente, eu não vou saber em literal como é essa frase, e a segunda é, o autoconhecimento vem a partir da relação com o outro, que é essa que você descreveu ainda. Então essas duas frases ali podiam estar em todos os meses nesse calendário. Então, e essa vai ser uma perspectiva do podcast. Como a gente faz no cotidiano. E essa é uma característica que a gente ensina para os nossos clientes. A gente ensina fundamentalmente que autoconhecimento vem a partir da relação com o outro. Exato. Com os outros. Uhum. Né? Essa frase em dicionário não tem nada a ver do que a gente faz na análise do comportamento, né? Eu não posso ser um ser sozinho e desejar autoconhecimento. Sim, então, perfeito. Então, esse vai ser um estilo nesse podcast. Todas as vezes a gente vai mostrar para eles que quando ele está numa interação com a namorada e a namorada está fazendo perguntas para ele, sobre ele, quando a mãe está apontando algumas coisas, isso está gerando autoconhecimento. E é isso que você acabou de descrever, né? Exato. Essa foi a... Exato. Então, tem uma questão importante, né, que há uma ideia muito difundida, né, no mundo como um todo, de que quanto mais eu faço reflexões, mais eu me autoconheço, quanto mais eu faço reflexões, mais eu posso, né, melhorar a forma como eu lido com o mundo. Há limites para isso. Depende de como é minha reflexão, né? Então, essa reflexão ela pode ser um pouco mais complexa, mais refinada, dependendo exatamente como que foi ensinado eu me auto-refletir. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou depender do outro de qualquer forma. Né? Então, é importante, porque a gente está falando de auto, né? O termo auto, né? Então, auto é próprio, então é meu, né? Sim, mas aquilo que é mais próprio, né, é de origem social, né? Então, isso é um pouco assustador, às vezes, escutar isso, né? Então, né, são as minhas características, o meu jeito de ser, né? Então, isso é de origem social, em boa medida, sim. Não estou tirando, obviamente, né, os aspectos que levam o indivíduo a ser único, né? Até porque esse contexto social ele também é muito dinâmico, né? Então, a forma como a gente interage socialmente varia muito, né? Então, por isso que um filho é diferente do outro, porque os pais variam, as pessoas em volta variam, os irmãos variam, né, entre eles. Então, isso que faz, obviamente, né, a pessoa poder adquirir repertórios distintos e também, né, o seu autoconhecimento, né, e todo o seu repertório que ele vai, né, a forma como ele vai interagir no mundo. Excelente. Né? Marília, antes de a gente destrinchar os três, conta pra gente, quer fazer passar por eles em amplo, assim? Legal, sim, acho que vale a pena. Tudo isso que o Pedro está falando, né, sobre nós considerarmos o indivíduo inserido em um contexto, me faz pensar muito que alguns temas vão ser comuns a todo o processo psicoterapêutico. E isso eu falo bastante nas oportunidades, como hoje estamos aqui discutindo casos entre colegas, como também para os próprios clientes em psicoterapia. Eu costumo dizer que tem alguns temas que são coringas, né, dentro do processo psicoterapêutico, e autoconhecimento é um deles, né, e como o Pedro bem colocou, nós vamos então aprendendo a nos conhecer à medida que nós formos ensinados e estimulados a fazer isso, né.
Mas quando a gente fala de autoconhecimento, nós estamos falando de um universo muito grande de comportamentos e de ocasiões, e aí eu acho que entra a importância da gente destrinchar e começar a fazer essa divisão conceitual. E aí vem, então, os 3 termos eleitos para serem hoje o nosso episódio de estreia, né, de abertura. Falarmos da autoestima, da autoconfiança e da responsabilidade. Para pensar no podcast e no episódio de hoje, nós nos apoiamos em textos muito clássicos e muito importantes da análise do comportamento, e um deles é especialmente do professor Hélio Guilherme, que lá em 2002 fez essa publicação no primeiro volume da série sobre comportamento e cognição. Foi quando ele definiu, e depois produções mais recentes dele atualizaram aí, complementaram a definição dos temas, né? Mas esse texto se debruça muito sobre nos explicar, seja para psicoterapeutas iniciantes, informação, seja para os psicoterapeutas e psiquiatras mais experientes, né, que nós não adotamos a visão mentalista. Então, nós entendemos sempre sentimento e comportamento como sendo produto das contingências de reforçamento, ou seja, olhando a história de construção de repertório dos indivíduos e o ambiente presente, né? Essa soma é o que vai nos explicar como essa pessoa sente, o que ela pensa, como ela se comporta. Então, a partir disso, nós vamos sempre olhar para o ambiente onde esse cliente estiver inserido, né? Para pensarmos, então, inicialmente na autoconfiança, acho que podemos eleger aí como um dos 3 para iniciarmos, né? A autoconfiança diz respeito a qual é o repertório que essa pessoa já aprendeu na vida que permite que ela exerça suas atividades do dia a dia. E qual é o conhecimento que ela tem sobre esse repertório. Uma pessoa, ela pode saber fazer uma determinada atividade. Então, eu sei pilotar um jet ski. Mas não necessariamente ela tem consciência, ela tem o conhecimento de que ela sabe e de que ela apresenta essas habilidades. Então, a autoconfiança já nos dá as primeiras pistas sobre como a pessoa enxerga o repertório que ela tem e que permite que ela funcione no seu dia a dia. Legal. Esse é o nó que... Isso. Então, e a Marília começa isso. Quando a gente pensar em quadros ansiosos, quando a gente pensar em transtorno de personalidade borderline, quando a gente pensar em episódio depressivo, ou transtorno depressivo recorrente, a gente vai ter como elemento de trabalho autoestima e autoconfiança. É isso. Quando a gente falar em relações com pessoas com transtorno de personalidade narcisista, a gente está falando disso. Então, não podia ser diferente a gente escolher esse elemento, né? Exato. Então, quando eu converso com os pacientes, e eu queria aproveitar o que a Marília iniciou ali da autoconfiança, vamos usar como base aí a relação parental. Pedro bem já começa dizendo que é uma relação de construção social. Os pais vão dando esse modelo, e é isso eu vou dar como exemplo como eu faço uma conversa. A consulta psiquiátrica, obrigatoriamente, não vai ficar esvaziada de uma orientação quase colada numa orientação psicoterápica. E isso que eu não faço psicoterapia, mas eu faço uma intervenção pautada em análise do comportamento, com muito cuidado para não ser mentalista, porque o convite mais fácil na nossa sociedade é ser mentalista, né? Essa é a... Então, o que eu vou começar explicando? E isso a gente vai ter como pauta também lembrar como a gente é modelo para os nossos clientes nas explicações. Então, essa vai ser também foi um jeito que a gente quer pautar, né, o nosso podcast. Então, pais vão dar esse modelo, o modelo dessa relação vai ser quando uma criança for fazer algo, vai ter 2 desfechos. Ou os pais vão fazer por ela porque acham que a criança não é capaz, porque ela é pequena, porque ela é nova, ela é inábil, e isso nunca vai chegar, e um dia ela vai sair daquela condição de usar a tesoura, de usar a faca, de usar a coisa, e quando ela for exposta num ambiente que os pais não estão, e ela tiver que efetivamente ela dançou, porque ela não foi exposta gradualmente a tesoura sem ponta, tesoura de plástico falsa, e foi se aproximando daquele repertório. Ou quando a criança tentou fazer
e fez errado, ela foi invariavelmente lhe dito que ela fez errado, que ela era incompetente, ela era péssima, que ela estragou, que ela desperdiçou dinheiro. E isso foi destruidor para aquela criança. E isso vai ser um nó que a gente vai ter aí para várias histórias de pessoas com perfil ansioso, né? Essa é a coisa. Esse é o perfil, né, que a gente tem aí na história de muitas e muitas pessoas, né, que a gente vai receber no nosso consultório, né? Então, e como que a gente sabe que isso tá certo? Quando alguém parar e chorar. Quando alguém parar e ficar silente. E aí você sabe que você tá no caminho certo. Quando você descrever... quando os pacientes falam, eu brinco com eles, eu fiz cartela cheia, né? Quando ele fala assim, você acertou tudo. E é isso, né? Porque... Então, essa é a mina da... E como que a gente faz o contrário? Eu dou a tesoura, não é a com ponta mais afiada, mas eu fico do lado. Eu dou um cartão enorme e deixo, até que um dia o círculo pequeno é cortado. E essa criança, um dia, vai ser a criança que vai poder, sabendo andar de carro, um veículo automotor, com rodas, com pedal, que não sei o que, tá em Campos do Jordão, vai receber lá um convite para andar de quadriciclo, numa estrada movimentada, de terra, bagunçada, não sei o que, e vai se lembrar que tem um processo parecido que ocorre no quadriciclo, no bug, e vai falar, eu acho que eu posso, eu acho que eu dou conta. Ela não vai dirigir bug, quadriciclo, igual anda de carro, provavelmente. Mas ela vai falar, eu vou nesse negócio aí. Lá atrás começou o passeio de quadriciclo e de bug. Tá? E quando se mistura isso, síndrome do impostor, outros nomes que a gente dá para essa mesma coisa. Tá? E o que você está falando, Lucas, me faz pensar no quanto é comum nós ouvirmos dos nossos clientes, especialmente em condições de ansiedade, perfeccionismo, preocupação excessiva, né? Essa exigência de que eles já deveriam saber. Então, mas eu já deveria saber usar tesoura mais afiada, eu já deveria saber dirigir na trilha mais turbulenta e emocionante. E acredito que muito, né, da nossa construção do vínculo com os nossos clientes envolva nós ensinarmos, ou relembrarmos, na verdade, né, que a construção de repertório ela é um processo. Né, seja desse autoconhecimento como nós estamos falando aqui. Então, como foi a minha história de aprendizagem até agora? O que a minha história de aprendizagem priorizou? Então, certamente, né, nós temos os pontos fortes da nossa história, da nossa educação, da nossa criação, e nós tivemos também os pontos cegos, né, as defasagens, aquilo que não foi prioridade na nossa construção de repertório. E eu acho que isso traz muito conforto quando a gente mostra para o cliente que essa construção é processo e que a gente tem o tempo daqui para frente para continuar esse desenvolvimento, né, e nem sempre, lógico, a vida não espera tudo, né, assim, a gente tem urgências e a gente tem prioridades, a gente é um pouco atropelado pela vida às vezes, mas para muitas coisas a gente pode ter tempo para se desenvolver, e o cliente não está atrasado, ele não perdeu irremediavelmente as oportunidades na vida, né? Acho que tem uma questão interessante, não é à toa que esse texto do Hélio Guilhardi talvez, né, assim, ele sempre escreve muito bem, fala muito bem, mas eu considero ele até hoje um dos melhores textos, assim, pela importância dele. Né? Então, acho que ele traz uma dimensão importante, é o que vocês estão dizendo, para o processo, né, tanto psicoterapêutico, tanto na atuação também na psiquiatria, né, Lucas? Porque as pessoas não vão chegar dizendo assim, olha,
o meu problema é de autoconfiança. Olha, o meu problema é de autoestima. Meu problema é de falta de responsabilidade ou muita responsabilidade. Né? A queixa não vem pronta assim. Né? E aí o Lucas acho que salienta uma coisa importante quando ele fala, olha, quando a gente vai olhar para questões que envolvem autoconfiança, por exemplo, se a gente está falando de autoconfiança, é com base na análise da autoconfiança que a gente vai ver ansiedade, depressão, algo assim, né? E outras coisas mais. Então, quer dizer, são elementos importantes da nossa análise para, inclusive, aí sim, analisar as queixas, né? Então, uma pessoa que chega no consultório e diz assim, a Marília estava falando isso, às vezes a pessoa ela é muito exigida, então ela tem uma história de exigência, uma história de muita punição, né? E obviamente ela traz um relato de alta exigência. Então ela vai dizer assim, olha, tudo o que eu faço não dá certo, eu sou um fracasso. Então a pessoa chega com essa queixa, né? Tô muito mal, meu trabalho não tá legal, meu relacionamento não tá legal, né? Eu sempre comecei coisas e parei. Então veja, ele nem tá dizendo assim, ele não está dando um nome às vezes. Tudo bem que a maioria das pessoas já vem com certos nomes porque a própria sociedade faz isso. Então, a análise ela vai envolver exatamente olhar para essa queixa e já identificar, então, o quanto que ele identifica que ele é capaz de, que é o que você estava dizendo, né, Lucas? Ele é capaz de lidar com uma condição, ele enfrenta, ele lida com ela, né? E a Marília estava dizendo exatamente isso, como que isso foi desenvolvido. Então, a gente vai analisar, que história é essa, né? Qual é a história, né, de contingência e reforçamento do qual permitiu ele enfrentar? Então você vai ter pessoas, por exemplo, no caso da autoconfiança, com baixa resistência à frustração. Então é alguém que desiste mesmo, é alguém que não enfrenta, alguém que não persiste, né? Agora, para produzir esse repertório, claro que é muito importante você ter um apoio, né? Então assim, é gradual, né, para você adquirir um repertório, tem que ter apoios, você tem que estar ali consequenciando as etapas, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso da ansiedade. Se a gente for definir brevemente a ansiedade, o que é? Algo que sinaliza que no futuro próximo tem algo aversivo. Coisas boas também, uma viagem, mas vamos pegar a questão aversiva. Bom, se tem algo que indica que no futuro próximo tem algo aversivo, se eu não adquirir um repertório para enfrentar esse algo aversivo, a tendência é esquivar. Né? Então, a tendência é esquivar daquilo que é aversivo. Se eu não adquirir autoconfiança para enfrentar, eu vou esquivar. Então, quanto mais próximo vai chegando aquilo que está sinalizado, maior é minha ansiedade. Então, se eu não tenho autoconfiança, se eu não adquirir autoconfiança, vai produzir ansiedade. Sim. Por um outro lado, por exemplo, alguns, vamos dizer assim, quadros depressivos, você tem uma exigência muito grande, porque tem que atingir aquele nível. A pessoa fez muito, ela já fez demais, é o que a Maria estava dizendo. Ela já tem um bom repertório, mas só é considerado uma consequência reforçadora socialmente, né? Ou ele mesmo identifica isso, se for só aquele nível. Então ele já atingiu muitos níveis, mas não tem efeito. Então, é o que nós vamos chamar de um conceito de pêndulo, né? Se ele não atinge aquilo que é ideal, ele volta aqui. Né? Então isso tem muito a ver com autoconfiança também, quer dizer, o quanto que ele se sente capaz, que ele identifica capaz de ter atingido aquilo, ou que ele está aproximando, né? Então é muito interessante porque são conceitos que vão nos auxiliar na nossa análise para identificar, né, muitos desses padrões, né, que a gente encontra no contexto clínico. O que você está contando é assim, alguém que vai começar a aula de violão, que sempre quis fazer, não vai tocar 2, 3 músicas em poucas semanas. Exato. E aí ele vai fazer o quê? Desistir. Vai começar a aula de natação. Vai desistir. Exato. E aí ele vai falar que ele não fez nada. Exato. Ou ele vai contar que ele é péssimo no trabalho. Mas efetivamente a hora que você vai perguntar, a participação de lucro dele está vindo todos os anos, o processo de progressão da carreira dele continua vindo, é que a avaliação crítica dele é distorcida. Ou você tem aquele que nem emite o comportamento esperado, né? Então aí ele produz mais ansiedade. Então é a ansiedade que paralisa, exatamente. Que é o que vai se definir como procrastinação.
Tira a dor. Sim, um dos aspectos de procrastinação envolve exatamente a autoconfiança. Quer dizer, eu não consigo fazer, eu não vou fazer, eu acho que eu não sei fazer. Por exemplo, para estudar, né? Não, esse assunto é muito difícil, então eu nem começo, por exemplo, né? Ou alguém, como você falou, no trabalho, é indicado para fazer uma atividade ou até um outro cargo, uma outra função. Não vou, não sou capaz de. Então a autoconfiança está muito relacionada ao tanto, né, que a pessoa identifica que ela é capaz de. Né? Então há ali condições ambientais antecedentes que indicam, né, olha, diante desse contexto, emitir a resposta produz tal consequência. Se eu tenho uma história que de fato, né, me levou a ter um repertório de autoconfiança, então ok, né? E aí você traz uma coisa interessante, porque nós não estamos dizendo só daquilo que foi aprendido diretamente, né? Então você tem uma generalização dessa autoconfiança. Perfeito. E isso é muito interessante, quer dizer, é uma situação da qual eu nunca lidei, não sei como vai ser, mas é o seguinte, eu enfrento. Por quê? Né? Porque eu já tenho esse repertório, né, de enfrentamento. Eu já passei muitas coisas na minha vida que eu não sabia exatamente o que era e enfrentei. Ou enfrentei, ralei, dancei, e me acabei, mas estou vivo aqui. Né? Então assim, eu vou. Depois, aí é interessante, porque como eu estava falando da ansiedade, tem algo aversivo? Tem. Aí se for algum problema, a gente enfrenta, vamos lá. Por extrapolação, eu imagino que é um carro. No máximo eu freio, eu desço, no máximo eu chamo um guincho para me retirar do topo da montanha de Campos do Jordão e saio no jornal. Sim. Sai bem ainda, né? Primeiro turista aqui. Vou no guincho brincando, vou lá fingindo que eu tô dirigindo no guincho. Né? Então esse aqui, vamos amarrando, esse é o pacote autoconfiança. Marília, e autoestima? Como que o professor vai trazer, o professor Hélio vai trazer lá no texto clássico? Bom, vamos lá. É muito comum, eu digo que são dois conceitos que estão entrelaçados, né? Então, a gente vai observar esses dois repertórios de sentimentos e comportamentos nos nossos clientes. Eles andam um pouquinho aí de mãos dadas, né? Mas a autoestima, ela já vai dizer muito mais em relação à parte afetiva dos nossos clientes. O quanto ele se sente amado, pertencente, querido, lembrado, ou o oposto disso, no caso de um repertório de autoestima pouco desenvolvido. Então, enquanto na autoconfiança nós estamos ensinando esse indivíduo a olhar para o que ele sabe fazer e ele ter essa confiança de que ele opera, ele atua sobre o mundo com sucesso, né? Na autoestima nós precisamos nos preocupar para o quanto essa pessoa sabe que ela vai ser querida, respeitada, considerada, ainda que ela erre, ainda que ela não saiba dirigir o quadriciclo lá em Campos do Jordão, ainda que ela não saiba usar a tesoura enquanto ela tem uma atividade para fazer. Esse amparo, esse acolhimento que a gente vai construindo à medida que a gente recebe, né, mensagens aí da nossa comunidade verbal, como o Pedro disse, né, de que a gente importa. Você é importante pelo que você é e não só pelo que você sabe fazer. Muito bem. Eu vou remeter eu comecei a minha especialização eu mando um e-mail para o Hélio, para a diretoria, em 2011. Eu estava casando, a gente foi para Fernando de Noronha, era um navio pequeno que fazia cruzeiro. E, autoconfiante. Podia atolar não, como chama? Encalhar quando é barco, é isso. E eu comprei uma internet, você comprava internet e eu tava esperando, eu pedi desconto, eu era residente de primeiro ano quando eu casei, 5 de novembro de 2011 o casamento. E eu pedi um desconto, expliquei a minha situação, poucos médicos faziam, a Marília tinha mais um supervisionando na época, e aí em 2012 eu começo, e eu me lembro a Marília me explicando esses conceitos, e isso é definidor, né, para minha prática, autoestima. Você tem que ter certeza que as pessoas gostam de você porque você é você. E essa é a condição que vai se constituir na relação infantil, materna. Então, quando eu começo a explicar isso para os pacientes, eu vou dizer, não é inculpabilização de ninguém. Mas o protótipo é a relação materno-infantil. É uma mãe que vai dizer para a filha, volte para mim.
com xixi, com cocô, com vômito, com qualquer coisa, né? Se fosse no livro do Gabbard, ele falaria, é o brilho materno no narcisismo primário que está ali. É o brilho que a mãe olha e ama incondicionalmente. Ama Pedro, ama Marília, ama Lucas, independente do que faz. E essa é a descrição mais importante que eu faço para os pacientes em algum tempo do atendimento. Se não na primeira, na segunda, na terceira. Eu chamo isso de um processo de sedimentação de conhecimento. Eles vão passar comigo e ao longo do tempo, como a gente faz com morros e montanhas, a gente vai depositar conhecimento para eles. Só que nunca morro e montanha foi feito em um dia. Então, por mais que eu tenha todo o conhecimento, não tem porque eu tenho expectativa de fazer isso. Um dia cai sedimento aqui, outro dia cai sedimento ali, Sim. Outro dia... E sábio é aquele que consegue decidir que sedimento que vai cair naquele coisa. Sim. E essa é a nossa arte. Então, caiu bem, né? Eu vi aqui. E essa sim. É o time de fazer isso. Então, em algum tempo, eu vou explicar esses conceitos. Autoconfiança, autoestima e responsabilidade. Tá? Legal. Quando eu vou falar do autoestima, então eu vou dizer que em algum tempo a geração que é a mais frequente que eu atendo foi lhe dito coisas que para a maior parte vai ser algo parecido com quando tirou 9, não está bom. Uma avaliação que era fácil ou difícil, independente, tem que melhorar. E quando tirou 10, não lhe fez mais nada que a obrigação. Isso foi constituindo para a pessoa a certeza que o amor só viria quando houvesse excelência. Só haveria naquela condição que eu seria amado quando fosse perfeito. Do lado paterno, do lado materno, era na premissa que a criança tendo um bom desempenho, ela teria tudo de melhor na vida. Não em culpa, mas era isso. Então, o perfil ansioso, diferente do episódio depressivo, e aqui a gente já começa a falar em episódio, que é mais uma ruptura aguda, né, o episódio depressivo, o ansioso tem essa característica mais de um estilão, né? Ele vai ser acompanhado com aquele jeitão, com aquela coisa, quando a gente pensa no jeito que aparece na psiquiatria. Ele vai estar sempre imaginando, ou prevendo, ou antecipando, que ele só vai estar em amor, ele só vai estar bem-quisto, quando ele continuar fazendo o que ele imagina que o outro quer que ele faça. O outro nem sabe que ele está tentando fazer isso. Então isso tem um gasto de energia muito grande. E essa é o grande nó. E você tem, assim, acho que a Marília traz uma coisa importante, que são conceitos diferentes, de contingências distintas, mas muito relacionados, né? A diferença, acho que é interessante, e aí o Hélio deixa claro no texto, você diz da questão de ser incondicional. Porque assim, na autoconfiança, ela se estabelece por uma relação condicional, fácil e reforçado, né? Principalmente no processo de aquisição do comportamento e depois intermitente, né, acaba sendo intermitente por uma questão social. Então, eu faço, tem hora que eu faço algo, eu emito um comportamento que é requerido no que se refere a uma competência, eu sou reforçado hora sim, hora não, né? Agora, no caso da autoconfiança, a palavra incondicional ela é importante, porque independe, né? Então, são os exemplos mesmo que ele traz ali, olha, o pai, a criança tá lá brincando, ele passa e dá um beijo, né? Ah, como você é lindo, como você é bonito, eu te amo, né? Palavras independentes do que aconteceu. Agora, tem algumas condições que são complexas, né? Pensando no caso de uma criança, por exemplo, imagina, a criança, ela aprontou, ou não foi bem na escola, ou fez alguma coisa lá que, né, não era para ser feita e tal, e o pai, a mãe diz assim, na hora de vai dormir, por exemplo, olha, estou muito triste com você, com o que você fez hoje, né? É um pouco complicado isso, né? Então assim, aquela coisa de que estou muito triste com você, com o que você fez hoje, as duas coisas podem estar relacionadas aí. Primeiro, está sendo
ok, punida pelo que ele fez, mas pelo que ele fez, o pai está deixando de amar, o pai e a mãe estão deixando de amar, né? Ah, você me deixou muito decepcionado pelo algo que foi feito. Mas olha, você me deixou decepcionado, tem uma questão afetiva, como a Maria falou. Então, uma coisa é você corrigir, olha, não é assim que se faz, olha, é importante você fazer dessa forma, aí sim você está consequenciando o que ele fez. Estou falando de autoconfiança. Aí eu digo e falo assim, olha, não gostei do que você fez, você me deixou decepcionado. Ou coisas do tipo, você é um idiota, você é burro, você não faz nada direito. Olha só, tem uma conotação e está relacionado a que a gente poderia chamar de autoconfiança, mas não só. Tem a ver com autoestima, porque ele sente que naquele momento alguém não está feliz com ele, não gosta dele. Tem, né, É condicional. É condicional. É condicional. Exato. Só né? se eu me comportar. Exato. Então, é errado. Falou, se eu só tenho o carinho do meu pai e da minha mãe se eu tiro 10 ou se eu faço coisas boas. Se eu não faço, então essa relação ela é complexa, né? Sim. Porque as duas coisas podem estar sendo dificultadas, né? Assim, tanto a autoestima quanto a autoconfiança. Nesse caso que eu estou falando, tá jogando lá embaixo. Né? Não elogio quando faz, não fico atento, né? Só puno, né? E também quando eu olho para a pessoa é só para criticá-la, né? E principalmente com essas conotações adjetivas, né? Porque elas dão essa ideia, né? Ah, então eu sou assim, então eu sou essa pessoa que não é querida, né? Eu nunca faço nada certo, então não faço nada certo é autoconfiança. Não tenho autoconfiança, não faço nada certo. Mas ao mesmo tempo tem uma conotação ali também de afetividade, de vínculo afetivo. Então, aí o que você produz? Baixa autoestima e baixa autoconfiança. Né? Exato. E um outro aspecto é o abandono mesmo, um abandono total. Quer dizer, né, você tem um contexto que você pode ter com muito controle aversivo, que é um problema, ou um contexto que eu faço independe, ninguém está atento a mim. É que eu estava falando no início. Né? Então é aquele contexto que a pessoa está ali se comportando, mas ninguém está sendo afetivo, ninguém está dando carinho, ninguém está acolhendo, né? Então, essa pessoa, aí sim, ela vai produzir podemos dizer que ela tem um padrão ansioso nas relações sociais. É aquela pessoa assim, nossa, será que eu fui num lugar, nossa, mas a pessoa uma hora olhou para mim, eu estava falando, a pessoa mal respondeu, ela não prestou muita atenção, nossa, será que eles gostaram? Será que eu fui uma pessoa que não agradei, né? Então então é muito... um autorreferente quase. Que ele tá sempre olhando se tá acontecendo as coisas para ele. Então, aí tem muito a ver com autoestima, né? Porque o quanto que as pessoas, então, no trabalho, num ambiente social, num barzinho e tal, ou nos amigos, o quanto que as pessoas, de fato, né, acolhem ele, consideram ele alguém interessante, bacana. Então essa pessoa ela também fica muito ansiosa, porque qualquer coisa que acontece, ela tá achando que o outro ela não agradou, ou ela fica buscando muito isso, né? Então o vulgo carente, né? Que a gente fala, ele fica toda hora buscando, né? A sinalização ali, ó, esses reforçadores sociais para ela sentir que tem alguém que está acolhendo, né? Validação, reforçando o comportamento dela, né? Então, é muito importante, né, essa distinção de autoconfiança e autoestima, mas, no entanto, é o que a Marília falou e falou bem, no consultório, a gente vê elas bem entrelaçadas, assim, porque depende muito dessa história, né, de reforçamento. E, às vezes, elas vão juntas nos dois sentidos, numa boa condição de autoestima e autoconfiança ou numa condição muito ruim também. E acho que é muito importante que a gente, né, na psiquiatria, na psicoterapia, a gente tenha bastante clareza da distinção desses conceitos, embora entrelaçados, né? Porque eu acho que o nosso objetivo com o cliente não é dar aula de análise do comportamento, mas é instrumentá-lo a entender e analisar as contingências, para ter autonomia e não dependência, nem do processo, né, com o tratamento médico, nem com o tratamento da psicoterapia, mas muitas vezes os clientes, né, apresentam essa confusão. É muito comum quando a gente está tentando ensinar para o cliente essa diferença,
Qual é a contingência que produz repertório de autoconfiança? Qual é a contingência que produz repertório de autoestima? É comum os clientes ainda fazerem uma certa confusão, citando um exemplo, falando que é autoestima, o que a gente chamaria de autoconfiança. E eu considero que é muito importante o cliente ter essa compreensão adequada, porque a gente está falando, aqui nós estamos falando didaticamente, privilegiando as experiências na infância. Então, primeira infância, estilos parentais, né? A fala do Pedro também me fez pensar muito nos estilos parentais que a literatura traz sobre a predominância aí de um comportamento autoritário ou a negligência no outro oposto, que também não favorece nenhum desses repertórios, né? Mas a gente usa os exemplos da infância para compreender e entender a construção de repertório do nosso cliente. Mas, no caso aqui, nós fazermos atendimentos a adultos, a gente precisa entender e levar esse cliente a desenvolver o repertório daqui para frente, como eu falei agora há pouco, né? Uhum. Então, ele precisa compreender qual tipo de experiência privilegia e proporciona desenvolvimento de autoestima, se ele é um cliente, por exemplo, muito carente, muito sem pistas aí, né, do ambiente social, sobre como ele precisa se comportar, como ele deve se comportar, se ele se comporta excessivamente para agradar o outro, para produzir essa aprovação, ele precisa entender qual é a contingência que vai promover o comportamento que está faltando. Né? E se ele faz essa confusão conceitual, pode ser que ele esteja se equivocando, gastando um esforço grande para desenvolver o repertório, que não é aquele que ele mais precisa. Perfeito. Por exemplo, a pessoa, às vezes, isso é interessante, né, que você está dizendo, não só na questão da definição, mas como ela se comporta. Então, ela tem uma privação social enorme na vida dela. Então, ela foi privada socialmente de afeto, de carinho, de atenção. E ela considera que o fazer vai produzir esses reforçadores. Então, assim, ela vai produzir, ela vai trabalhar, ela vai se colocar como alguém assim, que faz tudo perfeito, sempre está atingindo as metas, e ela espera que ela tenha um reforço, né, por isso, então ela atinge a meta, ela consegue, então nós estamos falando aí de autoconfiança, ela até tem autoconfiança, mas ela espera que haverá um reconhecimento, né, mais afetivo por ela fazer isso. É interessante o que a Marília disse. Então, tá num caminho tá num caminho errado, vamos dizer assim, um caminho que não vai produzir, né, você exatamente esse tipo de consequência. Então, o que a gente usa muito? Tem há uns 4, 5 anos, a Línia Medeiros, ela deu uma aula num congresso do TCR, que ela falou do poder das metáforas. Então, os clientes que têm um pouco mais de recurso, que dão conta de usar, que a gente use isso, é o jeito que a gente... Você usou, sim, deu uma instrução, não rolou, a próxima é por metáfora. Que a gente... Aí a gente usa a mesma metáfora para usar. Então, essa... Agora, você falando do cliente adulto, sei lá, umas 2 semanas, semana passada, uma cliente que eu acompanho com a Thaís, com a sua companheira. Então, o que ela contava? Um processo de ansiedade muito grande, né? E ela não decidia nunca onde ela ia comer. Então, as amigas convidam, ela tinha receio de que se ela não concordasse onde iam comer, ela ia desagradar. Então ela se punha em cada roubada. Ela não gostava de japonês e ia. Ela não queria ir no restaurante caro. E ia. Onde ela não ia nunca. Onde ela queria. Então nessa instrução, quando ela foi a gente foi medicando lá, o carro-chefe nesses quadros é um medicamento serotonérgico, né, um antidepressivo que ela foi enxugando, ela foi experimentando. E sabe o que aconteceu? Porque a hipótese dela é que ela ia ser excluída do grupo de banho. Todo mundo foi topando também. Legal. Ir no lugar. Legal. Porque, por exemplo, nesse caso é interessante, porque ela também não vai indicar com medo das outras reagirem negativamente, ou falarem que não, discordarem, e isso é muito aversivo para ela. Então, além dela fazer aquilo que ela não quer, ela também não faz a escolha da qual ela quer, né? E aí ela vai perdendo reforçadores. Ela faz as duas coisas, né? Ela não vai nunca no que ela quer. Isso. Então ela tinha 3 cenários, né? Ou ela não ia, e esse era o que ela fazia menos, porque ela também não sabia falar não, porque aí o padrão de... o comportamento de assertividade em geral,
lá embaixo, né? Uhum. Eu não vou falar que não. Então tá com dor de cabeça, com diarreia, Mas vai. e vai. Que é até interessante, assim, uma tolerância excessiva aos aversivos. Né? Enquanto Uhum. o Pedro lembrou bem aí, que no repertório de autoconfiança, né, muitas vezes a gente precisa ver qual é a tolerância que eu tenho às frustrações. Eu tentei hoje e deu errado, eu fiz uma vez e não deu certo. Fiz um bolo, não cresceu, não ficou tão macio, fofinho como eu gostaria. Tento de novo, né? A pessoa com esse repertório deficitário de autoestima, ela se submete excessivamente aos aversivos. Esse exemplo que você está dando é ótimo, né? Eu frequento um monte de lugar que não é minha preferência, pelo medo de dizer o que eu penso. E aí eu treino eles como? Provavelmente lá vai ter alguém que tem um padrão mais inassertivo ou agressivo, né? Sim. Que é aquele, quando ela falar que quer um lugar, não vai aceitar. Sim. Então, quando é aquela pessoa que sugere, aí você não fala. Combina com a sua amiga antes. Uhum. Faz um coluio Não, é antes. interessante. Então a gente treina Isso. antes. Faz um role, Ela não roleplay, precisa. né? Faz um... Ela não precisa se expor diretamente. Acho que são estratégias, né, que ela pode gradualmente ir, né, aproximando, ou ela está preparada. Né? E Isso se diminui a- muita ansiedade. Se a Joaninha É. dá a chapuletada e fala, não, a gente sempre vai no japonês na terceira, quinta do mês. Uhum. E aí, o que você vai fazer? Não é ela. Você sabe que ela faz isso toda vez, que ela... Então, é isso que a Uhum. gente... Então, é assim que a gente constrói, né? Isso, esse cuidado é importante para a gente não transformar também a nossa intervenção em algo apenas protocolar. Então, para clientes que apresentam déficit de autoestima, nós precisamos incentivar esse repertório. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, em programar, em levar o cliente a identificar o ambiente onde ele frequenta, para saber ajustar o tamanho do passo que esse cliente vai dar. Sim. Eu estou pensando também, eu já tive a oportunidade de atender clientes que não sabiam a sua preferência. A dificuldade não era nem para verbalizar e pensar, nossa, eu não gosto da comida japonesa, eu queria comer um sanduíche. Tem aquele cliente que chega para a psicoterapia sem conhecer as suas preferências. E aí a gente tem que começar mais de trás. Sozinho. Provar, fazer a escolha aí de preferências. Hoje você come hambúrguer, amanhã você come a comida japonesa. E desses, o que você mais gostou? Se você estiver sozinho, qual comida você vai pedir na sua casa? Sucesso. Né? Acho que é interessante porque nos dois casos, você tanto autoconfiança quanto autoestima, o que pode acontecer é que não há repertório também, né? Porque ela não teve uma história, né, para poder emitir, né, algo relacionado que produzisse autoconfiança e autoestima. Então, por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima, ela também pode não conseguir sequer se comportar para produzir esse acolhimento do outro, essa questão afetiva. Então, ela não se comporta. Então, ela não teve modelo, ou ela foi muito punida. Então, ela acha que na hora que ela vai interagir com alguém, ela pode ser punida também. Então, é muito complicado porque, além dela viver numa comunidade do qual não sinaliza para ela que ela é importante, que ela é agradável, que ela é amada, ela não tem um repertório para produzir também essas consequências, né? Então, esse é outro aspecto também complicado, porque na hora que você vai trabalhando, ela não acredita que ela é capaz de produzir, né? Tanto na autoconfiança, mas na autoestima também. Então, isso é muito difícil. Então, tem que sempre trabalhar de uma forma gradual, naquilo que é mais factível, né, mais possível, com base no repertório, ou dando apoios também. Né? Então, as duas coisas. Né? Então, acho que tem que lidar com essa perspectiva do repertório, porque acho que a Marília fala uma coisa importante, senão a gente faz uma questão protocolar. Tipo assim, você tem baixa autoestima? Então faça assim, assim, assado. Para quem tem baixa autoestima, é assim, assim, assim. Para quem é não pode ser dessa forma. Né? Então, essa análise funcional ela é importante. Exato. Né? Marília, vamos caminhar para o último pacote aqui para... Só falamos agora de... a gente vai falar da responsabilidade e aí o final... Exato. Conta pra gente aí o que o Hélio vai trazer então no texto. Perfeito. Já tô ouvindo aqui, vocês lembram do programa do Jô, quando tava acabando o episódio? E as pessoas, que pena, eu tô me sentindo assim, porque a gente tá avançando aí pro último trecho do episódio, né? Mas o terceiro conceito que o Hélio traz como sendo muito importante é da responsabilidade, ou seja, são as contingências aí. Não estamos falando só de reforçamento positivo, nós estamos falando das contingências
aversivas que, em maior ou menor intensidade, estarão presentes na nossa vida. Sidman fala isso lá no prefácio do livro Coerção e Suas Implicações, né? A natureza nos apresenta estímulos aversivos. A gente está invariavelmente exposto à estimulação aversiva. E aí o Hélio traz o conceito da responsabilidade no sentido de o que nós entendemos que cabe a nós, né? Qual é o nosso papel, o que a gente deve fazer. Aí a gente está falando daquele repertório de compromisso com o outro, compromisso consigo mesmo, o que aquela pessoa aprendeu a fazer para evitar problemas, evitar causar transtorno para si mesmo ou para o outro. Então, se a gente pensar de novo nesse modelo de infância, vamos pegar uma criança que cotidianamente é exposta com uma rotina de, à noite, vai escovar dente, vai pôr pijama, tudo. Se nessa rotina pequenininha for exposta N vezes a fazer isso, um dia ela vai testar pôr a pasta de dente e ela vai errar. Ela não tem métrica ali, ela tem uma dismetria, né, de força. E isso se entrelaça de novo. Uma família que pega e fala, você é burra mesmo, você não consegue, ela estava construindo um senso de responsabilidade que, no final da noite, escova-se os dentes para, depois de um tempo, hálito fresco, dentes leves, né? Limpos, tudo. Só que se ela foi exposta a você não sabe fazer, você estraga a pasta, custa caro, ela não fez isso. Ao contrário, se foi uma família que quando ela pôs pasta muito, disseram, esse tanto de pasta é para boca de hipopótamo, é para não sei o quê, no outro dia fez isso, no outro dia, um dia a mão ficou hábil o suficiente para pôr pouco, ouviu que é o grão de arroz e a quantidade de pasta, ela foi se aproximando até. Ela errou a camiseta que ela ia vestir do pijama, tem 2 mangas, pôs a cabeça da manga errada, e ela aprendeu. Então, quando essa criança tiver com 18, com 20 anos, ninguém vai ter que ligar para ela. Na UFSC, fazendo faculdade de oceanografia, nem sei se tem lá, sozinha, para lembrar para ela escovar o dente. Ninguém vai ter que falar para ela 4 vezes no primeiro programa de estágio dela, fazer diversas vezes aquilo que está combinado como prerrogativa daquilo, porque ela está introjetada no conceito de responsabilidade. O problema é que num perfil ansioso, ele tem medo de que tudo saia do controle. E aí ele faz em excesso de responsabilidade as coisas. Aí é o outro nó. Então, esse é o pacotão aí que a gente tem do ansioso, né? Prejuízo em autoestima, prejuízo em autoconfiança e muita responsabilidade. E aí não vive. Esse é o nosso maior desafio aí na clínica, né? Acho que a responsabilidade, de novo, né? Bom, a minha área de estudo tem sido comportamento social, então eu vou sempre trazer essa questão. Envolve o outro de qualquer maneira. A responsabilidade sempre envolve a relação com o outro. Pode ser num processo de aprendizagem, pode ser quando eu me comporto para minimizar aversivos ou produzir consequências reforçadoras positivos, no caso de pais, por exemplo. A responsabilidade de pai envolve muito isso também, né? Minimizo aversivo, produzo reforçadores positivos, posso também agir de maneira aversiva em função da necessidade que está ali. Então, acho que quando a Marília fala da questão aversiva, né? Às vezes, eu estou ali responsável por uma situação que é importante para o outro, mas pode naquele momento ser aversivo para o outro. Mas eu estou favorecendo ele, né? Então tem uma questão que a responsabilidade ela vai envolver também, isso é muito importante, a aquisição de comportamentos, a aquisição de repertório. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar muito. Por exemplo, a mãe fica assim pro menino. Menino, guarda esse tênis que está no meio do quarto. O garoto lá jogando e tal. Ela passa, menino, guarda esse tênis. E ela vai repetindo aquilo. Você não guardou o tênis ainda? Você não vai guardar esse tênis? E tal. Aí chega uma hora que ela tá lá na casa, fazendo um monte de coisa, ela vai no banheiro, pega, vai lá e guarda o tênis. Ou, ele também pode, em algum momento, guardar o tênis, mas ele diz assim, eu não aguento a minha mãe. A minha mãe, ela é louca. Minha mãe fica falando na minha cabeça. Eu não aguento, aí eu vou lá e guardo. Ela não está produzindo responsabilidade. Ele está guardando o tênis para evitar o aversivo que é de tanto. Então, ele não vê a relação. Qual é o problema?
né? Qual é a contingência, cara? Qual é o problema do tênis estar ali? Tem vários problemas, está exposto, alguém pode tropeçar, é uma questão de organizar a casa, que é importante, porque né, o tênis depois pode ser a casa inteira, né? Então, veja, ela está querendo fazer com que ele adquira responsabilidade, mas essa forma é muito complicado, né? Então, eu acho que isso vai passando para a vida adulta. Então, as pessoas acabam se comportando muito em função de se esquivar de aversivo ou de fugir de aversivos, mas não quanto que elas identificam qual é a contingência do próprio comportamento na relação com o outro. Então, as pessoas fazem, né, o que elas fazem, muito nesse sentido. Bom, vou fugir de um aversivo ou evitar. Mas o que o comportamento dela é relevante para o outro e para ele também? Né, o quanto que isso vai diminuir aversivo para o outro ou produzir reforçadores para o outro também. Então, esse é um problema, aí a gente tem um problema social cultural, que refere-se à poluição, entende? Aí a gente pode ampliar isso para muitas outras coisas, né? Vou dar um exemplo, talvez se eu entendi, porque você é muito hábil em explicar. Eu vou devagar para não tomar multa. Mas não tomar multa não tem nada a ver com isso no carro, que eu tô acelerando. Sim. O radar não serviria para isso, né? Sim, exato. Então, assim, o radar, ele não produz um dirigir responsável de fato. É isso. É isso, né? É isso. Né? Menos de 60 por hora na marginal é para não matar as pessoas. Exato. Então, o que os governos fazem? Eles fazem isso, e aí controle aversivo. Skinner traz muito isso lá no Ciência e Comportamento Humano, quando ele fala das agências controladoras. Porque aí eles vão regular aquilo que dificilmente as pessoas adquiririam repertórios para fazer. Você vê que não é responsável, cara, ele hoje tem os aplicativos, ele freia próximo ao radar, de repente ele estica. Então, você não está produzindo responsabilidade. Um dirigir responsável, que envolve o outro, porque olha o que ele está fazendo. Legal. Né? Então, é um repertório assim, importante de ser desenvolvido na nossa sociedade, na nossa cultura, porque envolve o outro. Claro que em excesso também é um grande problema, né? Então, tanto a falta quanto o excesso sempre é um grande problema, né? E a falta, obviamente, que você não vai produzir repertórios importantes para ele lidar em sociedade. O excesso produz consequências também, produtos, né? Nesse caso, ruins, porque ele a pessoa vai se comportar muito especificamente só naquele repertório, ele não faz outras coisas. Então, aí entra autoestima e autoconfiança. Por exemplo, um pai muito responsável pelo trabalho, demasiadamente, como é que ele vai produzir autoestima no filho? Provavelmente ele vai ser alguém que não estava presente ali afetivamente, tal, e tudo mais. Que aí é o entrelaçamento total, né? Isso. Ou se ele tem um excesso de responsabilidade com os filhos também, faz tudo pelos filhos, como você disse, ele fica fazendo, não produz autoconfiança para o filho, porque ele faz tudo. Entende? Então, de fato, a gente tem as interações, né, entre esses fenômenos, esses temas, né, e é muito importante... né, essa distinção que a Marília fala, porque as pessoas não conseguem fazer muita distinção, e a descrição dessas contingências ajuda muito o terapeuta, né, na análise. Claro que não é suficiente, a gente sabe, mas ajuda muito, né? E promover os comportamentos que, no caso, estão em déficit, ou minimizar esses excessos, aí é um papel importante do terapeuta, né? Então não é só botar na cabeça, como você começou dizendo, né? Não dá para ser só isso, né? Marília, vou te deixar uma tarefa difícil. Vamos lá. Resumão de hoje. Essa é a... Legal, bacana. Então, hoje nós inauguramos aqui o podcast, um Pod Manejo, falando sobre os 3 conceitos principais aqui, à luz da análise do comportamento e especialmente da terapia por contingências de reforçamento. Falamos de autoconfiança, então quais contingências, quais experiências de vida favorecem que o indivíduo se sinta seguro, confiante, sabendo como emitir os comportamentos nas diversas circunstâncias, essencialmente sociais, ou mesmo na individualidade, ter autonomia, ter capacidade aí para operar no mundo que o cerca, né? E falamos também sobre as defasagens, o que o déficit no repertório de autoconfiança pode trazer de sofrimento para o indivíduo, trazer de dificuldades, e o nosso papel para identificar isso. Muito bom. Agora eu vou contar um pouco, Marília, óbvio, sabe, Pedro soube um pouco. Esse podcast vai ser mensal, vai ser gravado ao vivo.
vai ser em interação com vocês. Vocês são os nossos convidados, vindo na plataforma. O Spotify vai ser a nossa plataforma para estar junto. A gente vai ter um Instagram, onde a gente vai divulgar isso semanalmente. Talvez, se as nossas pernas permitirem, diariamente um material, tá bem? Esse é um primeiro recado, esse é um primeiro convite. Dia 1º de fevereiro, essa é a data símbolo. Em fevereiro de 2024, tem algumas datas importantes. Eu completo 10 anos de formação em psiquiatria, em fevereiro completo 10 anos na formação em análise do comportamento no TCR. Marília completa 15 anos. Debutante na profissão. Na profissão, na psicoterapia. Também em fevereiro. Em fevereiro. A clínica que eu atendo era um braço em algum momento de TCR, mas a clínica Atitude, na coordenação da Valéria Pérez, completa 2 anos. Então, é um mês muito rico em comemoração. Então, esse vai ser o nosso mês de convite. Esse podcast vai ter algumas características. Então, o esqueleto dele vai ser sempre incluir um terapeuta experiente em análise do comportamento, por isso o nome intervisão, que é essa característica que outros colegas já usaram esse termo, porque não fica em supervisão, não tem uma assimetria de conhecimento, tá? Vai ter uma equivalência de conhecimento. Essa é a primeira característica, essa cocriação que a gente compartilha as coisas. Segundo ponto, no final do episódio, a Marília já citou o material, então hoje a gente vai deixar o texto clássico do Hélio, a gente vai pedir para o Pedro passar uma referência técnica também para os colegas, mas o mais que a gente vai também deixar é uma experiência cultural. Então, no Instagram vocês vão poder acompanhar um guia cultural de quem passar por aqui. Experiência de viagem, experiência de restaurante, experiência outra, tá bem? Quem gostou, marque aquele analista do comportamento, compartilhe. Esperamos vocês dia 1º de fevereiro de 2024. O horário ainda vem em confirmação. Fiquem agora com as indicações. Bom, queria fazer uma indicação técnica, né, que é um livro muito importante para análise do comportamento no Brasil, que é Subjetividade e Análise do Comportamento, do professor Tourinho, né? Eu acho que atualmente ele é reitor da Universidade Federal do Pará, e ele tem outros artigos relacionados a eventos privados, subjetividade, mas o livro é muito interessante. O Tourinho, ele é formado em História também. É muito interessante. Então, ele vai trazendo como foi a construção da nossa subjetividade na nossa cultura ao longo dos séculos. Então, como nós passamos a ficar mais privados em relação às nossas emoções e sentimentos, quais foram as contingências que levaram a isso. Então, é muito interessante, ele faz uma análise histórica, mas trazendo os processos culturais e sociais que levaram a isso. Porque eu estou dando essa dica no caso do tema que nós estamos tratando. Exatamente como que se desenvolve ao longo, não só da nossa vida, mas tem desenvolvido ao longo de séculos, a nossa compreensão de como nós identificamos e concebemos a nossa subjetividade, com base nos princípios da análise do comportamento. Então, eu acho que é um texto que eu indicaria importante. E uma outra indicação que eu faria é o livro e o filme O Extraordinário, que eu acho que é muito interessante. Acho que a gente pode olhar como autoconfiança, ver alguém que chega na escola com capacete, e depois ele ovacionado lá no final, num palco, então você mostra, ele, obviamente que ele teve condições para isso, mas como a autoconfiança dele foi sendo melhorada, refinada, adquirida ao longo do filme, E a autoestima também, porque ele vai desenvolvendo ali, e muito importante o papel da família, o quanto que ele vai se comportando de modo as pessoas acolherem ele, as pessoas mostrarem o quanto que ele é importante para elas, ele se sente assim também. Então, eu acho que é um exemplo importante aí que a gente pode trazer de autoconfiança e de autoestima. Muito bom. Muito bacana. Eu vou trazer, então, aqui uma referência que é
das artes aí e da cultura, mais um livro, uma biografia, autobiografia, na verdade, uma autora norte-americana, Glennon Doyle. O livro dela se chama Indomável. É a trajetória dela de vida, né, fazendo escolhas aí, ela faz uma transição de vida, saindo de um casamento onde havia muita infelicidade, muito descontentamento, uma transição de vida que ela faz, e o quanto é revelador a superação que ela narra nessa jornada que ela viveu, para, de fato, viver a vida que ela gostaria de viver. É muito interessante, eu gosto muito de ler autobiografias, acho que nos ajuda muito. Eu tinha uma colega supervisora, né, que ela me dizia assim, a importância da gente aprender a olhar para o mundo com os olhos da análise do comportamento. Então, eu acho muito interessante esse convite aqui, né, para a gente olhar para experiências, materiais, literatura, cinema, com esses olhos de analistas do comportamento. Então, esse é o meu convite. Muito bom. Não sabia que você ia indicar biografia, mas agora eu vou dar 2 indicações. As biografias do casal Obama. Do casal Obama, né? São a Michelle. O Barack e a Michelle. A Barack e a Michelle. Contando a mesma coisa. Com o POV, né? Com pontos de vista diferentes. Que legal. Essa é espetacular. É uma jornada que merece, mas tem que ser lida em tempos muito próximos, contíguos, assim, para ver ela contando, ele entrando na caverna para montar o discurso, e ele contando, ele entrando na caverna para escrever o discurso. Essa é a dica quente, a minha dica quente. Pedro, alguma indicação de experiência, ou essa já é do professor Dourinho, que é um historiador, já fica como essa, ou você quer alguma outra indicação? Não, eu acho que seria essa da conta mesmo. já. Acho que ela é muito importante, acho que ela é muito boa. Tá certo. Então esse é o nosso primeiro episódio, um Pod Manejo. Só posso deixar aqui um agradecimento para a presença do Pedro, Marília. Fiquem muito em acolhimento, um abraço forte. Até breve. Tchau, tchau. Um Pod Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente.